E aí galera, tudo joinha? Bom, eu hoje vim aqui falar sobre jejum. Sabe, em todas as denominações que eu participei e também 99% do material que eu pesquisei pela internet, por exemplo, as pessoas têm falado sobre o jejum, ensinando a abstinência de alimento. Realmente o dicionário define isso. Essas pessoas ensinam até aquele ritualzinho que você primeiro vai abrir o jejum, abrir com uma oração, no final também fecha com uma oração, entregando o jejum. Pois bem, vamos para a Escritura Sagrada dar uma olhada sobre o assunto. A gente vai ver situações de pessoas que jejuaram por algum motivo e normalmente em situações de calamidade, em situações de emergência, né? Como foi o caso do rei Davi. Ele jejuou para que o seu primeiro filho não morresse, mas a criança morreu. O que dizer do caso da rainha Esther, que pediu para que o povo dela acompanhasse ela por 3 dias em jejum? Mesmo assim, usou estratégias para evitar a morte dos judeus. Hoje as pessoas entram nesse tipo de jejum quando o propósito é ultra especial ou quando também alguma situação da vida anda delicada demais. Mas a questão é, qual desses jejum foi ensinado pelo Criador do céu e da terra? Pasme, nenhum deles. Isso mesmo, nenhum deles. Todo jejum aparentemente espiritual, em que a pessoa se abstém de alimento, ou água, ou outras coisas mais, é puramente invenção do homem. E toda a resposta contida na Bíblia, pelo menos, da parte do Criador, está explícita que foi por causa de obras de arrependimento aliada à oração humana. Não há nenhum versículo sequer citando que o Criador está lá respondendo especificamente uma situação de jejum que o povo fazia, e até porque o povo jejuava de maneira que o homem ensinou e não o jejum que o Onipotente ensinou. Vou direto ao assunto com você. Abra a Bíblia em Zacarias capítulo 7, versículo 5. Está ali o Criador questionando a prática do jejum que o povo andava fazendo. O Criador estava ali falando o seguinte, através de Zacarias então. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Puxa, 70 anos de um povo jejuando para nada. Por quê? Óbvio, foi porque o jejum que eles estavam fazendo não foi o Criador que ensinou. Aliás, faziam exatamente ao contrário de algumas das instruções que o Onipotente, quando disse ali mais à frente. Abra a Bíblia ali, acompanhe comigo. Em Zacarias 8:19, capítulo 8:19. Vamos lá? Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º e do 5º e do 7º e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Vou repetir em Zacarias capítulo 8, versículo 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º e o jejum do 5º e o jejum do 7º e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Você já viu alguém em festividade alguma sem comer? Eu nunca vi. E você já viu alguém contagiado com alegria sem comer? Também nunca vi. Mas ali no finalzinho do versículo já está falando que é um pouquinho do jejum, onde diz: amai, pois, a verdade e a paz. Um pouquinho antes também fala o que interessa realmente para o Criador, ali em Zacarias capítulo 8, 16 e 17. Está mais esclarecido ainda quando o Eterno diz o seguinte: estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ameis o juramento falso, porque estas são as coisas que eu odeio, diz o Onipresente.
Em algum momento o Criador do céu e da terra pediu para que alguém se abstenha de alimento ou água por aqui? No meu entendimento, não. Mas vamos para o tiro mais certeiro da Bíblia, que fala sobre o jejum. Abra ali em Isaías capítulo 58, versículo 5. Vai lá, abra lá, deixa de preguiça. Abra a Bíblia para depois não achar que eu estou falando coisa de louco aqui. Ou a não ser que você queira continuar fazendo uma palhaçada aí, que o pessoal ensinou tudo errado aí, e que você também não vai ter resultado nenhum. Mas para você que está interessado em fazer o que agrada ao Criador, vamos lá então. Isaías 58, 5. O Criador já começa puxando a orelha da galera dizendo assim: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Eu vou repetir, Isaías 58, versículo 5. Seria isso o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si o saco de cinza? Chamarias tu isto o jejum e dia aprazível ao Senhor? No versículo 6, o Criador começa a corrigir o jejum para o que realmente deveria ter sido desde o início. Aquele jejum que realmente tem efeito. Vamos lá, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e que desfaças todas as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Ou seja, o jejum que você deve fazer é aquele que solta as ligaduras da impiedade. Parar de agir como ímpio, parar de ser individualista, parar de ser hipócrita. Quando a gente diz, eu vou orar pelo irmãozinho, mas eu não vou visitá-lo por medo que ele me peça o socorro que me custe alguma coisa. Significa também que não adianta andar de cabeça baixa querendo expressar uma falsa humildade, muito menos vestindo pano de saco, sabe? Aquela roupa mais humilde, aquela roupa fora de moda, ou que você também aflija a tua alma com alguma coisa como sentir fome ou sede. Vamos em frente, no versículo 7 está escrito: porventura também reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados. E quando vires o nu, cubras e não te escondas da sua carne. Sabe, eu vou abrir um parênteses aqui para citar duas pessoas, pelo menos, que praticaram esse jejum. Um deles foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 4, onde o anjo fala para Cornélio que as orações e esmolas dele subiram em memorial ao Criador. Ou seja, ele, como de costume, não só orava, mas ele ajudava as pessoas financeiramente. Outro exemplo é em Hebreus, capítulo 13, versículo 2, onde nos lembra de praticar a hospitalidade, pois alguns, sem saber, receberam anjos na sua casa, praticando esse tipo de ato. Eu também vou citar aqui, você que quando saiu daquela pizzaria à noite, com aquela caixinha na mão, um pouquinho de pizza bem guardada, de repente você passou por alguém na rua e você se comoveu, doou aqueles pedaços decentes de pizza. Ali você praticou o jejum, em um detalhe bem impressionante, de barriga cheia. Meus parabéns por isso. Vou citar de novo, você, quando você fez aquele ato especial, levou uma porção caprichada daquele prato especial para o porteiro lá do teu prédio. Não igual aqueles hipócritas que levam só aquele alimento que já iam jogar no lixo mesmo. Parabéns, você jejuou bonito aos olhos do Criador. Também não podemos esquecer do maior exemplo de jejum citado no Novo Testamento pelo Messias, naquela parábola do bom samaritano em Lucas 10, 33. Bom, fechando parênteses, vamos em frente. Continuando ali no versículo 8. Vamos lá então. Isaías 58, versículo 8 diz o seguinte: então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Criador será a tua retaguarda. Versículo 9: então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Opa,
Mais um parênteses aqui. É a primeira vez que eu vejo o Criador dizendo eis-me aqui. Em todas as outras ocasiões, seja o homem, seja o profeta, é sempre o homem dizendo eis-me aqui. Olha só o resultado do jejum certo, o Criador dizendo eis-me aqui. Existe resposta mais favorável do que essa? Bem, vamos em frente. Ainda no versículo 19, continuando, depois do eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo e estender o estender do dedo e o falar iniquamente, versículo 10, e se abrires a tua alma faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha só, o retirar do meio de ti o jugo, ou seja, retirar das pessoas menos favorecidas aquela submissão sufocante, aliviar o peso do fraco. Isso foi proferido pelo Messias em Mateus 11:30. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Lembra disso? Retirar também o estender o dedo, ou seja, aquele dedo acusador, diferente do dedo da denúncia, pois a denúncia tem base na verdade e o objetivo é livrar as pessoas do engano. Retirar de ti também aquele falar iniquamente, ou seja, falar injustamente contra alguém. Abrir a tua alma ao faminto e fartar a alma aflita, ou seja, não deixar o próximo passar fome, promover alívio na alma aflita, seja qual for o motivo. Então, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como a do meio-dia. Bora para o versículo 11. Estou falando aqui de Isaías 58. Agora no versículo 11, vamos lá? E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Bem parecido com Salmos capítulo 1, versículo 3, né? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo e as suas folhas não cairão. Bom, gente, eu aprendi que não basta apenas as pessoas terem feito algo que esteja documentado, esteja registrado na Bíblia. Precisamos averiguar se o que foi feito lá realmente é de instrução do Criador ou é invenção do homem, ou até algo inspirado pelo inimigo das nossas almas. Portanto, para mim, está claríssimo aqui em Isaías capítulo 58 que foi outra tentativa do Criador de corrigir o jejum errado que o povo estava fazendo. Olha, saiu disso aqui, é greve de fome, e greve de fome para mim é protesto. Medite em tudo que você acompanhou aqui comigo, medite na Escritura, pois você vai descobrir outras muitas mentiras que ensinaram para nós, pois a religião foi criada para isso mesmo, né? Para ensinar mentiras como se fossem verdades e ensinar hipocrisias como se fossem obras santas. Eu desejo a você que seja como aquele povo de Bereia descrito lá em Atos capítulo 17, versículo 10 e 11. Não apenas escute, mas procure meditar nos contextos do que está realmente escrito nas Escrituras Sagradas, para não ser enganado. Por exemplo, você vai se ater a detalhes como o que está entre colchetes da Bíblia. Você sabe que o que está em colchetes é porque não está escrito nos originais. Vou te dar um exemplo. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O jejum aqui está entre colchetes, portanto não está escrito nos originais da Escritura. Deleta isso, hein? Um abraço e até o próximo vídeo.